Vamos proceder então à construção da nossa tabela de distribuição de frequência expandida. Nós já vimos nas aulas anteriores, nos slides anteriores, nas telas anteriores, toda a teoria que se refere à construção de cada uma dessas colunas. No caso aqui, classe, frequência absoluta, ponto médio, frequência relativa, frequência acumulada. Aqui nós vamos proceder à construção dessa tabela, mas usando o recurso da tecnologia, usando o Excel. Só lembrando, o que é a tabela de distribuição de frequência? É uma tabela que mostra classes ou intervalos das entradas de dados com uma contagem de número de entradas em cada classe. E a frequência, nesse caso, de cada uma das classes, é o número de entrada de dados em uma classe respectiva. Bem, então, vamos proceder primeiramente à construção da coluna classe e da coluna frequência absoluta. Então vamos escolher dessas categorias de dados, desses dados dos alunos de uma escola, a escola êxito, que são dados fictícios. Vamos escolher aqui, por exemplo, a altura. Vamos clicar em altura, Ctrl Shift, a seta para baixo, selecionamos toda a coluna. Vamos em inserir. Aqui no canto aparece tabela dinâmica, clicamos em tabela dinâmica. E nos aparecem duas opções, tabela dinâmica ou gráfico dinâmico. Vamos clicar em gráfico dinâmico. Vamos abrir então isso aqui numa nova planilha. Aí está. Aqui vamos fechar essa janela e essa janela em branco que se refere a gráfico. Nós não queremos agora construir gráfico, queremos construir apenas a tabela de frequências, né? Aqui já tem então selecionado no cantinho aqui direito exatamente o dado da categoria que nós selecionamos, que no caso foi a altura. Vamos clicar em altura, arrastar até aqui embaixo em rótulos de linha. Vamos clicar novamente, altura, arrastar até agora aqui em valores. Note aqui então à esquerda que nós já temos todas as alturas listadas, mas temos a soma das alturas para cada um dos casos. Então aqui a gente percebe que temos na altura 131, dois casos que foram somados duas vezes. Nós não queremos soma da altura, nós queremos apenas a contagem numérica da altura. Então vamos aqui em soma da altura, clicamos, configurações do campo de valor, e em default é exatamente soma. Nós não queremos soma, como já falei, queremos a contagem numérica. Clicamos contagem numérica e OK. Agora sim temos aqui a altura e a sua respectiva frequência para cada uma delas. Vamos proceder então, como nós já vimos na teoria, nos slides anteriores, nas telas anteriores, ao agrupamento em classes. Clicamos no botão direito. Aqui aparece agrupar. Já aparece aqui de cara 131, que é o valor menor, 198, que é o valor maior. Então, mínimo e máximo, respectivamente. E aqui, onde está escrito por, aparece o número 10. Ou seja, nossa classe, nesse caso, vai ter uma extensão, uma amplitude de 10. Ou seja, 10 entradas para cada uma das classes. Obviamente, eu posso mudar isso para um valor que me seja mais conveniente, um valor que eu queira usar. Vamos inicialmente usar o próprio 10 que já estava aí. Clicamos OK. Então, observe que aqui já apareceram as duas primeiras colunas da nossa tabela de distribuição de frequência, que são, respectivamente, classe e as suas frequências correspondentes. Ok? Muito bem. Então, procedamos agora à construção da tabela de distribuição de frequência expandida. Bem, para ganhar tempo, então, nós vamos aqui na nossa planilha 1 e vamos copiar e colar aquela tabela que nós já temos aqui, como foi mostrado no início da nossa gravação. Então, Ctrl C, vamos voltar lá onde nós estávamos e Ctrl V. Vamos só ampliar isso daqui, estender um pouquinho mais, para ficar mais visível, mais fácil de se trabalhar. Classe nós já temos, então, eis as classes aqui. Vamos proceder também ao Ctrl C, Ctrl V. Temos. Vamos pegar também as frequências correspondentes. Ctrl C, Ctrl V, aqui temos. E note que aqui nós já temos a somatória de todos os nossos dados, que são 106. Vamos colocar esse valor de 106 aqui, para que nos lembremos dele como sendo a somatória de todos os nossos dados. Nós poderíamos também encontrar esse valor de que modo? Clicando aqui embaixo
Clicamos aqui em sigma de autossoma, automaticamente aparece lá o 106. Mas por conveniência, depois vocês vão entender por quê, eu estou colocando aqui embaixo, e vocês perceberam também que eu deixei uma linha aqui em cima em aberto. Nós usaremos essa linha depois, vocês verão como. Muito bem, procedamos então agora a completar ou a preencher a nossa terceira coluna, que é a coluna de ponto médio. Para que nós vamos usar então essa coluna de ponto médio? A coluna de ponto médio se usa, como nós já vimos nas telas anteriores, para fazer exatamente o polígono de frequência dos nossos dados quantitativos nesse caso. O ponto médio se refere ao que então? Só relembrando, o ponto médio nada mais é que a soma dos limites inferior e superior de cada uma das classes dividido por 2. Então, nesse caso aqui, dessa classe, o limite inferior 131, o superior 140. Vamos fazer, então, essa somatória dividir por 2. No Excel, toda vez que trabalhamos uma fórmula matemática, começamos com igual, vamos usar parêntese, então 131 mais 140, parêntese, dividido por 2. Por que nós estamos usando parêntese aqui? Ele é importantíssimo, porque se nós não tivéssemos o parêntese, primeiramente o Excel faria a divisão de 140 por 2 para depois somar com o 131. Não é o que nós queremos primeiramente a soma. Razão pela qual usamos aí os parênteses. Então, primeiro ele vai somar 131 mais 140 e em seguida dividir por 2. Clicando Enter, ele apareceu exatamente o valor 135,5. Por algum motivo, ele colocou esse valor para todas as células, para todas as classes. Não tem problema, a gente apaga e vai proceder à construção de cada um dos pontos médios de todas as classes. Como nós vimos, a nossa amplitude de classe é de 10. De 131 a 140, nós temos 10 ocorrências. Logo, por esse mesmo raciocínio, o nosso ponto médio vai ser sempre também acrescido de 10. Então, o próximo vai ser 135,5 mais 10 e assim sucessivamente. Para ganharmos tempo, nós podemos fazer isso de modo automático. Como? Vamos pegar, então, esse valor que está na célula H7. Então, clicamos aqui, ó, igual célula H7, que é o valor 135,5, e somamos com 10, que é o valor, que é a amplitude da nossa classe. Damos Enter, aí apareceu 145,5. Automaticamente nós podemos clicar aqui, depois que o nosso cursor do mouse aí ficou estreitinho, ficou magrinho aí, a gente clica no botão esquerdo, segura e arrasta até a nossa última classe, e ele preencheu todos os nossos pontos médios. Ok? Muito bem. Procedemos então à construção da nossa quarta coluna, que é a coluna de frequência relativa. Para relembrarmos, o que é a frequência relativa? Como nós já vimos, é exatamente o percentual de cada uma das frequências absolutas com relação à soma total, no caso 6. Vai ser dividido por 106 para que tenhamos o valor percentual. Mas em vez de escrever o 6, que se refere a essa frequência absoluta dessa classe, eu vou escrever o nome da sua célula, que nós já vimos que é G7. Então, G7. Note que quando escrevemos G7, aparece exatamente em azul a célula onde está esse valor 6. E vamos dividir pela soma total, que nós já vimos que é 106. Mas aqui nós vamos usar o seguinte expediente. Em vez de também escrever 106, nós vamos escrever a célula correspondente de 106, que é essa daqui, que é a célula G15. Como vocês podem perceber que está aqui. Ó. Quando então colocarmos G15, note que eu vou fazer para cada uma das frequências absolutas sempre a divisão desse número por 106, no caso 6 por 106, 5 por 106, 27 por 106 e assim para todos os outros. Como 106 é um valor que sempre vai se repetir, eu vou travar esse valor, eu vou travar essa célula. Como é que eu travo essa célula? Eu travo simplesmente clicando F4, que eu vou fazer agora. Ao clicar F4, note o que aconteceu. Apareceram dois cifrões aí entre o G e o 15, certo? Isso significa que essa célula foi travada. Qual vai ser o resultado disso? Vejamos então. Dando Enter, já aparecem aí ó, todos os valores decimais para cada uma das células, os valores correspondentes, os valores respectivos. Mas esses números estão em decimal.
nós podemos selecionar todas elas. E aqui em cima, em número, vamos clicar aqui na setinha que está do lado de geral e escolher porcentagem. Ao clicarmos, todas as porcentagens aí, como você está vendo, apareceram. Evidentemente apareceram aqui, ó, esse valor 0%, que nós vamos apagar por enquanto, e também apareceu esse 0% e o 100%, que é a totalidade dos valores de 106. Vamos apagar também. Com isso, nós criamos agora a nossa tabela de frequência relativa em porcentagem, certo? Vamos construir então agora a nossa última coluna, que é de frequência acumulada. Mas para relembrar novamente o que é frequência acumulada, nada mais é do que a soma do valor daquela classe com os valores das classes anteriores, das frequências absolutas das classes anteriores. Procedamos então à construção dessa coluna. Vocês vão perceber que aqui nessa primeira classe, o valor que nós temos de frequência absoluta é 6, como nós já vimos. Então, vou colocar novamente aí o G7. Não esquecendo do igual G7. Dando Enter, apareceram aí todos os valores das frequências absolutas que nós já vimos, que estão aqui, ó. Eles se repetem. Mas nós não queremos frequência absoluta, nós queremos a frequência acumulada. Então, vamos apagar todos esses daqui. Isso o Excel, às vezes, automaticamente faz esse tipo de coisa. O que nós vamos fazer agora? Para essa segunda classe, que é a classe que tem como frequência absoluta o valor 5, nós vamos somar o valor anterior, no caso 6, mais o valor da classe correspondente, valor 5. Mas, novamente, vamos proceder ao uso da fórmula. Então, igual, o valor 6 está na linha anterior, na linha de cima, no caso, então, J7, vai ser J7, mais o valor 5 que está lá na célula G8. Clico, então, em G8. Note que ao clicar e escrever G8 aqui, ó, em verdinho, ele aparece exatamente em verdinho aqui na célula correspondente, na classe correspondente. Damos o Enter e aparece de fato 6 mais 5, 11. Vamos proceder à construção automática. Vamos colocar o nosso cursor aqui do ladinho até ficar estreito. Clica e segura, arrasta até a nossa última classe. E aí estão todos os valores acumulados correspondente a cada uma das classes. Evidentemente, deveríamos, como terminamos aqui, com o valor 106, porque na verdade nós temos 106 dados. Assim, então, nós construímos agora a nossa última coluna, que foi de frequência acumulada. Na nossa próxima videoaula, vamos proceder à construção dos gráficos. No caso da frequência absoluta e frequência relativa, ao nosso histograma de frequência. De ponto médio, vamos construir o nosso gráfico de polígono de frequência. E para a frequência acumulada, vamos construir a nossa ogiva de frequência acumulada. Então, até a próxima aula.
Dando continuidade ao nosso curso, vamos proceder agora, usando o Excel mais uma vez, à construção dos gráficos relativos à distribuição da tabela de distribuição de frequência expandida. Os gráficos aqui nesse caso são o histograma, para dois casos, para a frequência absoluta e para a frequência relativa. Quando eu for usar o ponto médio, esse gráfico se refere a polígono de frequência, e para o caso da coluna de frequência acumulada, o gráfico se chama ogiva de frequência acumulada. Muito bom. Inicialmente vamos fazer uma revisão daquilo que nós já vimos em telas anteriores com respeito ao que vem a ser o histograma. Nada mais é do que um diagrama de barras que representa a distribuição de frequência de um conjunto de dados. Muito bom. Para procedermos então à construção do histograma de frequência relativa e de frequência absoluta, vamos incluir aqui uma coluna que nós já vimos em telas anteriores, que é exatamente a coluna de fronteira de classe. Então vamos incluir aqui do lado de classes, vamos clicar aqui no botão direito, inserir, apareceu uma nova coluna para nós, e para ganharmos tempo eu já coloquei esses valores de fronteiras de classe exatamente aqui do ladinho. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para que o nosso tempo seja aproveitado o máximo possível. Um Ctrl+V. Aí então temos o quê? Temos exatamente a coluna de fronteira. Vamos escrever aqui então. Fronteira de classes. Como é que se procederia? Só relembrando, nós já vimos isso em telas anteriores. Pegamos aqui na classe correspondente, o valor 131 menos meio e 140 mais meio. De igual modo todos os outros. 141 menos meio, 150 mais meio e assim para todos eles. Então aqui nós temos a nossa coluna já de frequência de classe. Certo? Vamos ajustar isso daqui. Muito bom. Como é que podemos agora proceder à construção do histograma, do nosso gráfico? Uma vez que já temos aí a classe, fronteira de classe, frequência absoluta e relativa, bastamos então ir aqui agora em inserir. Vamos dar um clicar aqui fora, inserir coluna, porque o histograma é um gráfico de coluna. Esse primeiro caso aqui. E aí nos aparece uma janela em branco, que se refere ao gráfico. Vamos dar um botão direito aqui, selecionar os dados, e aí vamos adicionar os dados. Então clicamos em adicionar, ele pede o nome da série, vamos clicar em frequência absoluta, porque primeiro vamos construir o gráfico de frequência absoluta, que é o histograma de frequência absoluta. Em valores da série, vamos tirar esse valor que estava em default, e vamos colocar exatamente os valores correspondentes às frequências, que são 6, 5, 27, 19, 17, 18 e 14. Ok? Então já podemos perceber que aqui aparece já um gráfico em processo de formação, que é o nosso histograma. Clicamos, damos um OK. Em seguida vamos editar, porque nós vamos colocar agora os valores no rótulo de eixo, do eixo horizontal, que são as categorias. Editar. E aí vamos lá, exatamente na coluna de fronteira de classes e pegamos todos aqueles valores. Damos um OK. OK novamente. Note que nós temos agora um gráfico que está muito próximo daquilo que nós conhecemos como histograma, mas ainda não é o histograma. Porque o histograma tem três propriedades, três características. Quais são elas? A primeira é que a escala horizontal é quantitativa e mede os valores dos dados. Aí está. A segunda é que a escala vertical mede as frequências das classes, e aí também aparece. E a terceira, as barras consecutivas devem estar encostadas umas às outras, e que não é nosso caso ainda. Para resolver essa situação, nós vamos aqui em Layout de gráfico, clicamos aqui na setinha, aparecem algumas opções, vamos pegar o Layout 8. Clicando, já aparece aqui então as nossas barras, umas grudadas às outras. Para dar uma melhorada aí, vamos fazer uma distinção entre cada uma das barras, botão direito, formatar a série de dados, aqui em cor da borda, linha sólida, agora é só dar um fechar aqui,
E aqui, então, as nossas barras já aparecem destacadas. Podemos vir aqui em Mover Gráfico, clicar em Nova Planilha e escrever histograma. E, nesse caso, estamos nos referindo à altura. Então, histograma de altura. Damos o OK. Ele abre numa nova planilha, como vocês podem perceber, que é exclusiva do nosso gráfico. Ok? E aqui vamos colocar, então, o valor correspondente ao eixo vertical. Na verdade, o nome, né? Frequência. Damos um OK. Lá aparece. E o título do eixo horizontal, vamos proceder do mesmo jeito. Nesse caso, a altura, que está em centímetros. Damos OK. Lá aparece. Vamos colocar aqui o nosso nome, que é o histograma de altura. Damos OK. Aí está. Então, temos aí o nosso histograma completinho, mas esse se refere à coluna de frequência absoluta. Então, nós temos os elementos aí. As barras encostadas umas às outras, os rótulos, o rótulo horizontal, que são as fronteiras de classe, o nome desse eixo horizontal, altura em centímetro, e do eixo vertical, frequência. Vamos proceder então agora ao nosso próximo gráfico. Vamos então voltar à nossa planilha, onde nós temos os nossos dados, e vamos proceder à construção do histograma, mas agora da frequência relativa. O procedimento é exatamente o mesmo, certo? Então vamos clicar em Inserir, coluna, esse é o primeiro gráfico, novamente botão direito, você percebe agora que ficou muito mais fácil, né? Selecionar dados, vamos clicar em Adicionar, nome da série é frequência relativa, vamos tirar esse valor em default e vamos selecionar aqui os valores correspondentes. E aí está. Embora a nossa visão esteja sendo um pouco comprometida, a gente consegue perceber que exatamente aqui é o último valor. Então pegamos esses valores. E você já pode perceber que o gráfico aqui já aparece os valores em percentuais. Vamos proceder novamente aos rótulos do eixo horizontal, clicando em Editar. E vamos pegar aqui os valores correspondentes à fronteira da classe. Clicamos OK. OK novamente. Nos falta aí, então, transformar isso em histograma. Clicando em Layout de gráfico, a setinha aqui. O layout tipo 8, número 8. Aí está. Vamos dar um botão direito. Formatar série de dados. Ir lá em borda, cor da borda. Linha sólida. Vamos dar aqui um fechar. Aqui está. É bom frisar que no Excel a gente pode fazer várias coisas de maneiras distintas. Eu poderia, por exemplo, nesse caso, em vez de fazer esse procedimento para fazer a distinção de uma barra e outra, eu poderia vir aqui em estilos de gráfico, por exemplo, e escolher esse que eu chamo aqui de pastilha, que também nos daria já a distinção entre cada uma das barras. Muito bom. Dando continuidade, a gente vai mover isso para uma nova planilha, clicando aqui em Nova Planilha, e vamos colocar aqui histograma. Só que frequência relativa. Ok? Ele nos leva para uma nova planilha, em que aparece o nome histograma frequência relativa. Certo? Vamos proceder então agora ao colocar o nome do título do eixo horizontal, que continua sendo a altura em centímetros. Damos um OK, aparece lá. Vamos ao título do eixo vertical, que são as frequências, na verdade, agora porcentagem, porque esse é o histograma de frequência relativa. E vamos pegar e colocar o nome do nosso gráfico, que é o histograma. Histograma. Mas eu vou colocar aqui de frequência relativa. Damos OK. Aí está. Então, muito rapidamente construímos o nosso histograma de frequência relativa. Note que ele tem exatamente a mesma configuração, a mesma conformação
O mesmo desenho que o histograma de frequência absoluta. A única coisa que muda aqui é que o nosso eixo vertical, em vez de ter as frequências absolutas, os números em si, aqui nós temos os percentuais correspondentes a cada uma das classes, a cada uma das barras. Ok? Procedamos então à construção do nosso próximo gráfico. Voltemos então à nossa planilha. E vamos proceder agora à construção do polígono de frequência, utilizando o ponto médio. Você deve lembrar que o polígono de frequência deve começar e terminar no eixo horizontal. Assim sendo, por esse motivo, nós deixamos aqui, lembra, essa linha em branco. Porque para isso precisaremos criar aqui um ponto médio fictício, o anterior, então seria 125,5, e um ponto médio posterior, que seria 205,5. Evidentemente, as frequências absolutas aí serão zero, porque inexistem. Assim, podemos agora construir o nosso polígono de frequência. Vamos em inserir. Nesse caso, o polígono de frequência é um gráfico de linha que enfatiza as mudanças contínuas nas frequências, razão pela qual vamos usar um gráfico de linhas. Clicamos aqui então, vamos escolher esse aqui. Aparece novamente a janela em branco. Botão direito, selecionar. Vamos selecionar quem? Primeiramente vamos adicionar e vamos pegar pontos médios, que vai ser o nome da série. E aí, vamos pegar aqui os valores correspondentes, mas não os pontos médios, e sim as frequências absolutas. Damos OK. Vamos agora editar rótulos do eixo horizontal e vamos pegar sim agora os pontos médios. Selecionamos aí, damos OK, OK novamente, botão direito para mover o gráfico, ele vai para uma nova planilha, que nós vamos chamar de polígono de frequência, altura. Damos OK. Aí está então o nosso polígono de frequência, deixando bem claro que, como nós falamos, o polígono de frequência deve começar e terminar no eixo horizontal. Então aí está. Vocês veem aqui no 125,5, 205,5. Esse é o nosso polígono de frequência. Vamos só nomear aqui agora. Polígono de frequência. Esse para alturas. Damos OK. Vamos apagar esse valor daqui. Pronto, temos aí então os nossos valores correspondentes. Esse é o nosso polígono de frequência para altura. Passemos então à construção do nosso último gráfico. Voltemos aqui à nossa planilha. E esse último gráfico é o gráfico de frequência acumulada, também conhecido como ogiva. E o que é a ogiva? Ogiva é um gráfico de linhas que mostra as frequências acumuladas de cada classe em sua fronteira da classe superior. Então aqui entra o componente fronteira da classe superior. Nós já temos esses valores aqui, ó. A fronteira superior da primeira classe 140,5, depois 150,5 e assim por diante. Então, vamos colocar aqui, ó, 140,5 é a primeira. A segunda, evidentemente, vai ser 140 mais 10, 150,5. Então, vamos proceder de que modo? Nós vamos pegar essa célula, que é a G5. Vamos fazer, então, igual G5 mais 10. Damos um Enter. Aparece aí. Vamos fazer aquele procedimento de clicar e arrastar. E aí temos todas as nossas fronteiras da classe superior. Mas o gráfico de frequência acumulada, ogiva, ela também começa, a exemplo do polígono de frequência, começa no eixo horizontal. Assim, nós vamos precisar colocar aqui o valor da classe inferior, o valor de fronteira inferior da classe.
No caso, 130,5. Opa, 0,5. Muito bem. Então temos esses valores aí. Evidentemente, o valor da frequência acumulada, nesse caso, da fronteira inferior da classe, é igual a zero. Passemos então a proceder à construção do gráfico. É também um gráfico de linha. Agora nós vamos dar aqui, trazer um pouco para cá, para termos os nossos dados visíveis. Botão direito, selecionar dados. Vamos adicionar. Esses valores se referem à frequência acumulada. Vamos pegar os valores correspondentes, que são eles. Pegamos aqui a todos eles. Ok. Vamos passar a editar aqui. E esses são os valores do rótulo do eixo. Ok. Ok novamente. Vamos clicar aqui para mover isso para a nova planilha. E vamos chamar isso aí de ogiva. No caso de altura. Frequência acumulada. Clicamos. Aí então está o nosso gráfico de frequência acumuladas, a ogiva. Vamos clicar aqui e tirar isso aqui daqui. Notem que começou no eixo horizontal no valor 0 e ele foi só crescendo porque é exatamente o gráfico de frequência acumulada. Vamos colocar aqui então o nome do nosso gráfico, que é a ogiva de altura. Muito bem, assim então concluímos a construção dos nossos gráficos relativos à nossa tabela de distribuição de frequências. Nas próximas aulas, construiremos outros tipos de gráficos que se referem a outros tipos de dados. Então, até a nossa próxima aula. Como já visto em telas anteriores a respeito da teoria de gráficos para dados qualitativos, vamos agora passar a proceder à construção de alguns gráficos que se referem a esses dados qualitativos. Veremos que os gráficos mais usados e mais comuns para dados qualitativos são o de colunas, o de setores, também conhecido como pizza, e o de barras. Vamos trabalhar aqui a construção desses três tipos de gráfico e nas telas que se referem à teoria de cada um desses tipos de gráfico, você vai verificar qual deles é mais conveniente para cada caso. Vamos começar aqui então construindo o gráfico para a coluna cidade, de uma tabela que vocês estão vendo aí, que é uma tabela de vendas, que na verdade são dados qualitativos, são dados também fictícios. Vamos construir para a cidade o gráfico de pizza. A primeira coisa que fazemos então, para construir o gráfico de pizza, ou barra, ou coluna, é descobrir quantas vezes cada um desses dados, no caso cidade de São Paulo, por exemplo, aparece na coluna de cidade. Quantas vezes a cidade do Rio de Janeiro aparece na sua coluna cidade e assim por diante. Então vamos construir aqui paralelamente uma tabela com os nomes das cidades. Então, propositadamente, eu coloquei as nossas 6 cidades aqui no começo, para a gente poder copiar e colar. Então aqui temos São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Para fazer a contagem de cada um desses valores dentro da coluna cidade, nós vamos utilizar algumas fórmulas. Então no caso aqui vamos clicar em fórmula
inserir função. E aqui no combo estatística, já está selecionado, nós vamos utilizar a função conte.c. Damos OK. A função conte.c, ela nos pede dois parâmetros. Quais são eles? É o parâmetro de intervalo e o parâmetro de critério. O parâmetro intervalo se refere exatamente a saber qual é o intervalo de células em que vamos proceder à contagem. Então, no caso, vamos clicar aqui em São Paulo, porque nós queremos proceder à contagem da coluna de cidade. Vamos dar Ctrl, Shift e seta para baixo. Então, selecionamos toda a coluna chamada cidade. O segundo parâmetro que vamos agora verificar é o parâmetro critério. Clicando aqui, então, o que é o critério? Se no primeiro parâmetro eu estou selecionando a tabela onde eu vou contar, ou a coluna onde eu vou contar todos os meus valores, o parâmetro critério é saber que valor eu quero começar naquele momento contando. Então, para isso, vamos clicar aqui em São Paulo. Então, note, você percebe aqui, ó, que aqui nós temos a função conte.c. O primeiro critério, o primeiro parâmetro, é o intervalo, então foi a tabela 2, a coluna cidade. E o segundo parâmetro, que é o critério, está na célula E3, que no caso é cidade de São Paulo. Ok? Já pode perceber que aparece aqui já o valor de 24. Vamos clicar. Então aí, 24. Poderíamos e podemos fazer a mesma coisa para as outras células. Clicando aqui, a gente pode fazer isso manualmente, inclusive. Toda função começa com igual. Conte.c, isso aqui é uma outra forma de fazer a mesma coisa. Parêntese. O intervalo é toda aquela coluna. Lá está a coluna, ponto e vírgula. E, no caso, o segundo critério, Rio de Janeiro. Fechamos o parêntese e damos aí o OK. Mas de modo mais rápido, o que nós podemos fazer, como nós já vimos nas aulas anteriores? Podemos colocar aqui o cursor do mouse aqui nesse cantinho, até que ele fique estreitinho, clicar com o botão esquerdo, arrastar até nosso último valor, que é Porto Alegre, e aí estão todos os valores contados. Só para que tenhamos a garantia de que esses valores estão corretos, nós temos aqui exatamente 94, menos duas células, temos 92 entradas, 92 dados. Podemos proceder aqui à autossoma, dar um Enter, e aí realmente aparece 92, confirmando que os nossos dados estão contados de modo corretamente. Muito bom. Temos aqui então a nossa tabelinha com cada valor correspondente à cidade. Então, em São Paulo, tivemos 24 vendas, no Rio de Janeiro, 18 vendas, e assim por diante. Agora vamos construir o gráfico. Clicamos em inserir. O gráfico aqui é pizza, o gráfico de setores. A gente vai escolher essa 3D aqui, por exemplo. E aí está já o nosso gráfico. Notem que estão aqui todas as cidades. Podemos dar uma melhorada nesse gráfico. Vamos movê-lo para uma nova planilha. Então vamos chamar aqui de pizza cidade, tipo de gráfico e o dado ao qual se refere. Damos um OK. Ele foi para uma nova planilha. E vamos clicar aqui em Layout, usar ou pedir esse que tem valor em percentual. Certo? Então aqui nós temos Porto Alegre 16%, Curitiba 12%, Belo Horizonte 13% e assim para os outros. Vamos clicar aqui e colocar o nome do nosso gráfico, então pizza cidade, damos OK. Aí temos então o nosso primeiro gráfico, gráfico de pizza, que se refere a dados qualitativos, no caso da nossa tabela que usamos, para valores cidade. Vamos então proceder na próxima tela, na próxima aula, na próxima vez que falamos do Excel, a construção usando essa mesma tabela, mas a construção de outros dois tipos de gráficos.
Na nossa aula anterior, na qual usamos o Excel, nós construímos, para esses dados aqui, o gráfico de pizza, que é um gráfico que fornece uma maneira conveniente de se apresentar graficamente dados qualitativos, como eu havia dito, mas como porcentagens de um inteiro. Uma outra maneira de apresentar gráficos de dados qualitativos é usar o que nós chamamos de gráfico de Pareto. O que é o gráfico de Pareto? O gráfico de Pareto é um gráfico de barras verticais na qual a altura de cada barra representa a frequência ou a frequência relativa. As barras são posicionadas em uma ordem de altura decrescente, com a barra mais alta posicionada à esquerda, a mais baixa à direita, e esse posicionamento ajuda a enfatizar dados importantes. Ele é muito frequentemente usado nas questões de negócios. Então, vamos proceder agora nessa aula, nesse nosso vídeo, a construção do gráfico de Pareto. Mas, como eu havia dito, nós precisamos ter os gráficos, aliás, os dados colocados em ordem decrescente. Nós temos aqui que eles não estão em ordem decrescente. Temos 24, 18, 12, 12, 11, 15. Então, vamos colocar isso em ordem decrescente de tamanho. Selecionemos aqui, então, a coluna dos valores. Nós vamos em classificar e vamos escolher classificar do maior para o menor. Ele nos pergunta se nós queremos expandir a seleção. Evidentemente que sim, porque essa expansão vai se relacionar também às cidades. Queremos que as cidades também mudem de posicionamento. Damos o classificar e aqui percebemos já que temos agora os dados classificados em ordem decrescente de valores. Então, agora sim. Procedemos então à construção do nosso gráfico. Vamos clicar. Vamos selecionar aqui inicialmente as nossas cidades e os valores correspondentes. E vamos lá em inserir coluna, esse primeiro exemplo. Aí está então o nosso gráfico, vamos tirar isso daqui, o nosso gráfico de barras em ordem decrescente, que é chamado de gráfico de Pareto. A gente vai mover isso daqui para uma nova planilha, vamos chamar aqui gráfico de Pareto para, no caso, cidade. Vamos corrigir aqui, Pareto maiúsculo, que se refere ao matemático. Vamos dar OK. Aqui então nós temos as nossas barras verticais e as respectivas cidades. A gente pode escolher, por exemplo, aqui em layout de gráfico, este valorzinho aqui, aliás, este layout aqui, em que nos apresenta os valores dentro de cada uma das barras. E a gente pode mudar aqui o título do gráfico e vamos chamar de gráfico de Pareto cidade. Damos um Enter. Aí estão eles. Vamos tirar aqui. Muito bem, então nesse caso nós temos um gráfico de barras verticais dispostos em ordem decrescente de valores e com seus respectivos valores e categorias. Esse é chamado de gráfico de Pareto. Vamos aqui então proceder à construção de mais um tipo de gráfico. Nesse nosso caso, vamos trabalhar aqui um gráfico de série temporal. Só relembrando, o que é uma série temporal? Um conjunto de dados constituído de entradas tomadas a intervalos de tempos regulares durante um certo período de tempo. Nesse caso aqui nós temos o quê?
nós temos uma tabela que é a chegada de turistas no Brasil e na América do Sul em milhões. Esses dados são dados da Organização Mundial de Turismo, são dados reais. Nesse caso, então, com uma série temporal, construiremos como o nosso gráfico? Inserir é um gráfico de linhas, podemos escolher este caso ou este, tanto faz. Vamos escolher esse de baixo. Aqui, então, vamos proceder ao quê? Nós vamos clicar no botão direito, selecionar dados, e aqui temos adicionar. Vamos clicar em adicionar. Nome da série, vamos começar aqui com América do Sul, e os valores correspondentes à coluna América do Sul. Selecionamos a todos eles, damos o OK, novamente adicionar, mas agora nós vamos adicionar quem? A outra coluna, que é a coluna do Brasil. Pegamos o nome da série Brasil e valores da série, os valores respectivos. Aqui então passaremos a edição dos rótulos do eixo horizontal, clicando em editar. Vamos selecionar os anos de 92 a 2002. Damos o OK, OK novamente. Vamos aqui então mover esse gráfico para uma nova planilha e vamos chamar aqui de gráfico série temporal turistas. OK. Então aqui está o nosso gráfico de série temporal para chegadas de turistas no Brasil e na América do Sul também. O que nós podemos fazer aqui ainda? Podemos colocar aqui os nossos rótulos, nossos títulos de eixos. Então vamos pegar aqui o eixo horizontal. Lá embaixo, clicando nele, nós vamos ter ano, que são os anos respectivos aí. E vamos também pegar aqui o eixo vertical, que é entrada de turistas em milhões. Damos o OK. Aí está então o nosso gráfico de série temporal. Note que o azul se refere à América do Sul e o vermelho se refere a Brasil. Podemos ainda passar a colocar o nome, o título desse gráfico. Vamos voltar lá na planilha. O título é Chegada de Turistas no Brasil e na América do Sul. Então, vamos colocar o título do gráfico. Chegada de turistas no Brasil e América do Sul. Aí está então o nosso gráfico. O título, o gráfico em si, os elementos que são os eixos vertical, entrada de turistas, e horizontal, ano. Muito bem, então, até a próxima.